A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 59. Atualizamos as notícias a esta hora. A edição das duas é com o Miguel Videira. E, Miguel, a expressão é do secretário de Defesa dos Estados Unidos. O Irão apontou uma arma à nossa cabeça. Ou, por outras palavras, Teherão não abandonou o objetivo de desenvolver armamento nuclear. Pete Hegseth voltou há pouco a justificar a intervenção militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Iran was building powerful missiles and drones. O Irão estava a construir mísseis e drones poderosos para criar um escudo convencional para as suas ambições nucleares. O Irão tinha uma arma convencional apontada à nossa cabeça enquanto tentavam mentir até conseguir uma arma nuclear. Parece que o regime que cantava morte à América e morte a Israel recebeu morte da América e de Israel. Esta não é uma guerra de mudança de regime, mas o regime mudou. Isto não é o Iraque. Isto não é uma guerra sem fim. A América está a realizar o ataque aéreo mais poderoso e preciso da sua história. Ao lado do secretário de Defesa norte-americano esteve Dan Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, confirmou a morte de 4 militares desde o início da operação na madrugada de sábado e avisou que espera mais baixas, tendo em conta a natureza da intervenção militar. E, Miguel, este ataque dos Estados Unidos e de Israel teve início poucas horas depois de uma nova ronda negocial em torno do programa nuclear iraniano. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica revela que houve resistência por parte do Irão. Por exemplo, para permitir o acesso dos técnicos a toda a informação relacionada com o programa nuclear iraniano. A nossa avaliação da situação passada e atual em relação ao programa nuclear iraniano é muito clara e tem sido apresentada nos relatórios. Esta é a minha avaliação. É uma avaliação baseada no facto de o Irão ter um programa nuclear muito grande e ambicioso ao qual não temos acesso e que deveríamos ter. É isso que diz Rafael Grossi, acessos que foram pedidos por várias vezes, não foram concedidos pelo governo iraniano. Ora, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica espera ainda assim que seja possível regressar em breve à mesa das negociações. My hope, as I just said, is that we will be back at the negotiating table. A minha esperança é que voltemos à mesa das negociações o mais rápido possível. É óbvio que após o fim deste conflito militar, e todos esperamos que isso aconteça muito em breve, nós ainda precisaremos de uma solução duradoura e de longo prazo que proporcione uma sensação de previsibilidade e certeza para o Irão e para os países vizinhos. Certainty for Iran and neighboring countries. Rafael Grossi, no final de uma reunião extraordinária da Agência Internacional de Energia Atómica. E, Miguel, é uma informação com poucos minutos. A mulher do Ayatollah Ali Khamenei não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. A informação é avançada pelos meios de comunicação do Irão. A mulher do Ayatollah ficou ferida no ataque que acabou por matar o líder supremo iraniano. O jornalista João Cama tem estado atento ao que se passa no Médio Oriente. João, o líder de transição do Irão apareceu esta manhã em público e pela primeira vez. O Ayatollah Alireza Arafari reuniu hoje mesmo o Conselho de Transição que está a assegurar o poder no Irão numa declaração pública, Miguel. Uma das primeiras desde a morte do Ayatollah, o líder interino manifestou a esperança de escolher um novo líder rapidamente para o país. Alireza apareceu em público para assegurar que as instituições iranianas continuam a funcionar apesar das condições extremamente difíceis. Já o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, afirma que o país está preparado para uma guerra longa e garante que as Forças Armadas iranianas não participaram em quaisquer ataques, exceto em manobras
manobras de defesa. João, esta manhã temos aqui conta de um ataque contra o gabinete de Netanyahu, mas aparentemente é uma notícia falsa. É o que conta o gabinete do primeiro-ministro israelita. A Guarda Revolucionária do Irão dizia que tinha atingido Jerusalém com mísseis e que o destino do primeiro-ministro israelita depois deste ataque era ainda incerto, mas agora, de acordo com o que podemos ler no Times of Israel, ficamos a saber que não houve impacto de mísseis em Jerusalém e que o gabinete está intacto. É por isso considerado pelo gabinete de Netanyahu uma notícia falsa. Há, entretanto, diferentes teorias sobre a queda dos 3 F-15 norte-americanos no Kuwait. O país reclama que os aparelhos caíram por causa de fogo amigo. O Irão tem outra versão. Duas versões para todas as histórias. Enquanto estes caças dos Estados Unidos da América combatiam ataques iranianos, foram abatidos pelos sistemas de defesa aéreos do Kuwait. Os pilotos foram ainda assim resgatados com vida. Mas o Irão, como dizias, Miguel, reclama para si esse feito, diz que foram as armas iranianas que atingiram estes caças norte-americanos. Há de facto imagens que mostram o momento em que um dos jatos militares caíram no Kuwait com a tripulação a ter de se ejetar de uma aeronave em chamas. João Gama, com o resumo do clima de tensão no Médio Oriente e com alguns dos factos mais relevantes deste conflito. Já em solo europeu foi evacuada a base britânica no Chipre. Perto de 70 carros foram vistos a sair da base aérea. A decisão é tomada depois de terem sido interceptados 2 drones. Os portugueses retidos num navio cruzeiro no Dubai estão tranquilos? Aguardam, Miguel, indicação para agendarem o voo de regresso a Portugal. É esse o relato feito por um dos passageiros da jornalista Nadine Soares. São 30 os passageiros portugueses retidos na embarcação. Fernando Abrantes explica que há um ambiente de aparente tranquilidade. Não ouvimos explosões, víamos ao longe o fumo, creio que foi do hotel que foi atingido, e a partir daí, pronto, foi, enfim. Estamos aqui confinados no barco, com a recomendação de não sair, e já fomos informados pelo comandante que assim que o espaço aéreo fosse aberto, que iriam ser remarcados os voos de regresso. O aeroporto de Abu Dhabi estaria a permitir um número limitado de voos, mas no Dubai ainda não se sabe nada. Pelo menos aqui a vida aqui no barco vai tranquila, não é? Não há assim nada, não há grandes alarmismos, as pessoas estão calmas, um bocadinho na expectativa. É isso que relata Fernando Abrantes, escutado pela jornalista do Observador Nadine Soares. Há 30 portugueses retidos neste cruzeiro ao largo do Dubai. O navio está a ser protegido por embarcações de guerra. Os passageiros esperam pelas condições de segurança necessárias para regressarem a casa. Já o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas diz que a maioria dos portugueses a residir no Médio Oriente não demonstrou nenhuma intenção de sair. Entrevistado esta manhã aqui na antena do Observador, Emílio Sousa sublinha que os portugueses que vivem no Catar, Emirados Árabes Unidos e restantes países vizinhos estão tranquilos. Há, no entanto, uma exceção que confirma a regra. Com exceção de Israel, que temos alguns pedidos de repatriamento de cerca de 39 pessoas. Estes números são de ontem à noite e eu não os atualizei, mas o que se mantém. Relativamente a viajar, aos outros residentes que estão, temos vários nos Emirados, no Catar, etc., temos recomendado para que se mantenham em casa, só saiam o absolutamente necessário e que respeitem as indicações das autoridades locais. É o que diz o secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, adianta que está a ser concertado com os restantes países da União Europeia voos de repatriamento, aviões que vão trazer para solo europeu cidadãos de vários países da Europa que estão nesta altura no Médio Oriente. E Miguel, vamos ao desporto. Amanhã há clássico, Sporting Futebol Clube do Porto. O treinador leonino, Rui Borges, espera um jogo competitivo com duas equipas com muita vontade de ganhar. É a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O Sporting, atual detentor da prova, recebe em casa o primeiro classificado da Liga, o Porto. Numa altura em que o campeonato se aproxima do momento de decisões, o treinador leonino quer focar-se apenas no encontro de amanhã. Na antevisão da partida, Rui Borges admite que às vezes os jogos grandes têm estratégia a mais, mas isso deve-se ao enorme respeito que as equipas têm entre si. Acredito que seja um bom jogo, com duas equipas competitivas, com duas equipas a querer ganhar, dentro daquilo que são as suas forças e de alguma forma, em alguns momentos, a tentar anular a outra, por isso acho que é natural. E os jogos grandes, por norma, acabam sempre muito por ter ali alguma estratégia a mais. E não tem a ver com o não querer ganhar ou não querer perder, não tem nada disso, tem a ver com aquilo que é o jogo e com aquilo que é o respeito que existe parte a parte. E sobre o adversário da manhã, o Porto, não faltaram elogios por parte do treinador verde-branco. Nunca fugimos àquilo que é a nossa ideia principal de jogo com bola
e amanhã não foge a isso. Claro que vamos defrontar a equipa que melhor defende, e isso está nos dados, não é? Em termos de jogo. Uma equipa que defende muito bem a sua baliza, uma equipa muito compacta, muito competitiva, muito forte naquilo que é duelos individuais também, muito forte depois também sair em transições. Em termos ofensivos também tem particularidades muito bem trabalhadas. Os obstáculos para a equipa do Sporting, o avançado Ioannidis é dúvida para a primeira mão das meias finais da Prova Rainha. Já Poti e De Baste estão disponíveis. São ausências confirmadas, Kochorashvili e Ricardo Mangas. A bola começa a rolar em Alvalade às 8h45 da noite. O relato e a análise ao jogo são sempre aqui em direto na Rádio Observador. A lembrar que ainda hoje há Gil Vicente Benfica para a jornada 24 do campeonato, também com relato aqui na Rádio Observador.